Shalom, queridos, shalom, bom dia. Vamos a mais um dia. Eu falei que voltava ontem, depois das 6, mas realmente eu não consegui. Estava com um evento com a P aqui na cidade e não deu. Mas vamos à frente, né? Vamos caminhar. Vamos lá, Levítico 23, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra aí Levítico 23, a gente vai ler o versículo 10 e o versículo 11, que diz assim: As festas dos primeiros frutos é para quando chegarem na terra que darei a Israel, e fizerem as colheitas. Trarão um feixe da primeira colheita ao sacerdote, um dia depois do descanso semanal. O sacerdote apresentará a oferta ao Senhor, fazendo os movimentos solenes apropriados para que vocês sejam aceitos. Então aqui está falando sobre a festa, né, de primícias, que hoje a gente tem uma outra forma de agir, porque as primícias elas eram entregues uma vez ao ano, né, naquele tempo, na época da colheita, e hoje a gente colhe, tem pessoas que colhem no diário, tem pessoas que colhem semanal, outros colhem mensal, mas hoje a gente não trabalha mais para tirar a sua colheita do ano. Tem algumas pessoas que pegam isso para dizer assim, não precisa mais entregar primícia, porque a primícia era dos frutos. Eu não tenho esse entendimento, queridos. O meu entendimento é que eu sou uma árvore, né? Como o Senhor diz, eu estou enxertada. Então, tudo aquilo que vem a mim, que vem à minha mão, eu preciso entregar os frutos, as primícias, as ofertas, os dízimos. Tá, mas nós estamos falando de Homer. Isso aqui, queridos, está ligado à contagem do Homer. O que é Homer? Meu Deus, nunca ouvi falar sobre isso, né? Eu também, até o ano retrasado, se eu não estou me enganada, eu nunca havia ouvido falar. E eu quero trazer isso como testemunho. A gente vai caminhar nesses dias. A gente tem muito tempo para falar, para ensinar, para ministrar, porque são 49 dias, né? E eu quero aproveitar para trazer para vocês como que eu tive esse entendimento do Homer. Queridos, quando eu falo das festas do Senhor, as festas do Senhor, elas trazem muitas coisas boas, muitos benefícios. Primeiro é a obediência, né, de estarmos com o Senhor quando Ele marcou uma agenda. Segundo é mostrarmos que amamos a Cristo, como eu já falei esses dias, que Cristo disse, depois da última peça, né, naquele momento que estava ali entre a peça e a crucificação, que Jesus trouxe os últimos alinhamentos, Ele disse assim, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E esses mandamentos é a lei mosaica, está falando realmente de cumprir princípios. Tem muitas coisas aí. Mas na minha vida, mesmo que o Senhor tenha trago nesse tempo, tem mudado a minha vida mesmo, mudado a minha sorte. Mas o que eu mais glorifico a Deus é o como minha mentalidade é totalmente diferente hoje do que foi um dia. Eu consigo ver a Bíblia de uma forma diferente. Os princípios do Senhor transformam a nossa mentalidade, sabe? E como que eu entendi essa questão do Homer? Porque a gente às vezes lê e parece que tem uns versículos que... Não sei se acontece com você, mas parece que tem alguns versículos que é implantado na Bíblia depois, né? A gente lê e fala, não acredito que eu li a Bíblia inteira já 1000 vezes e isso aqui estava aqui e eu nunca tinha visto. Eu acredito que foi há 3 anos atrás, queridos, eu sou muito ruim de data. Mas eu acredito que está fazendo 2 ou 3 anos agora, não sei, não lembro bem. A gente estava nesse período mais avançado, assim, mais no final de abril, começo de maio, e eu tive um sonho. E o sonho em si, ele não foi grandes coisas, mas eu vou explicar. O sonho eu vi a terra de cima, era como se eu estivesse no cosmos, sabe? Na atmosfera, e eu via a terra. E em volta da terra, ela estava dividida em 7 feixos, assim, sabe? Tipo geometria, quando a gente faz contas, né? Deixa eu ver se eu arrumo essa agenda aqui. Que aparece aqueles fechozinhos, assim, em volta da terra. E 3 estavam bem acesos. 4 estavam bem acesos.
O quinto estava começando a clarear. O sexto estava naquela... sabe quando você está no escuro, mas você vê o contorno das coisas? Estava mais ou menos assim. E o sétimo estava bem escuro. Esse foi o sonho. Mas o sonho, aparentemente não tem nada, né? Mas quando eu acordei, tinha uma voz dentro de mim dizendo assim: a contagem do Homer está acabando. Queridos, eu nunca tinha escutado isso. Nunca. Eu falei, o que é Homer? E eu fui pesquisar e eu fui chorar para o Senhor. E foi onde eu tive o entendimento que está na Bíblia, né? Estava na Bíblia a vida inteira, dizendo que quando acaba a Páscoa, daí vem esse texto das primícias, né? Acabou a Páscoa, daí vem o Shabat da semana, né? O descanso semanal ali que eles falam é o Shabat. Quando entra no primeiro dia, depois ao Shabat, então assim, o primeiro domingo depois do Shabat, é as primícias. E desse período entra a contagem do Homer. Por quê? A contagem do Homer, na verdade, são as festas de primavera, né? O que acontece? Existe a Páscoa. A Páscoa a gente celebra uma noite de jantar, mas na verdade elas são 7 dias, porque são 7 dias de pães sem fermento. Ela já emenda com primícias, que não é que a gente não pratica primícias do mesmo jeito, mas hoje a gente pratica primícias. No meu caso, eu pratico mensalmente, né? Todos os meses eu tiro a primícia ao Senhor, entrego ao meu sacerdote, ao meu apóstolo. E daí, na primícia já entra Shavuot. Na verdade, a gente não vai esperar a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes, a gente não senta e aguarda, né? Não, ela é uma contagem. Vocês contem, é o que a Bíblia diz. A partir de agora, contem 49 dias ou 7 semanas. Tanto que festa das semanas é um dos nomes da festa, né? De Shavuot. Vocês contem até que vai chegar. Eu trouxe ontem um vídeo bem rapidinho, né? Falando sobre isso, falando sobre a seriedade disso. Mas eu quero que você entenda que é necessário que haja esse entendimento, que para esse enchimento da palavra, para essa luz resplandecer na nossa mente, no nosso entendimento, porque o que é Pentecostes? Pentecostes tem 2 bases muito poderosas. A primeira base, que foi o primeiro Pentecostes, foi quando Deus deu a lei a Moisés. Então foi uma manifestação de poder de Cristo liberando a palavra sobre a terra, liberando o nosso ambiente de proteção, como nós deveríamos andar. Pastora, como Cristo, não foi Deus? Vamos lá, quando eu falei com vocês sobre esse texto de João 13, 14, por ali, a partir do 13, que está falando sobre a peça, Jesus fala assim, olha, são os meus mandamentos, eu dei. Por quê? Porque ele e o Pai são um. Na verdade tem mais coisas aí, mas eu quero deixar isso, eles são um. Então Moisés teve um encontro com Cristo e Cristo deu a lei, né? E deu a palavra. Então é o primeiro ponto. Quando chega no segundo ponto, que é o Novo Testamento, em Atos diz assim, ao cumprir-se os dias de Pentecostes. Né? Ao cumprir-se os dias, então terminou a contagem do Homer, houve o derramamento do Espírito. Queridos, o derramamento do Espírito, o avivamento do Espírito, né? Esse fogo poderoso, ele só vem através da manifestação da palavra. Então, tudo o que você recebe fora de Cristo, tudo pode ser dentro da igreja, tá? Tudo o que você recebe fora de Cristo, tudo o que você recebe fora da palavra, não é manifestação de poder de Deus. Pode ser fogo estranho. Então, existe agora um período de preparação. E o que é a contagem do Homer? Homer era uma medida. Então, agora a gente entra em Israel, né, no profético, existem as colheitas, e a primeira colheita agora da estação é cevada, que é aqui no Brasil a gente pensa em cevada, já pensa na cerveja, né? Mas na verdade a cevada que faz a cerveja é um trigozinho, parece muito trigo, né? Inclusive tem uma estrutura muito semelhante, um tempo de colheita, uma multiplicação muito semelhante. E a cevada tem vários benefícios e é usada para várias coisas. O que começou a acontecer nesse tempo? O povo colhia esse trigo, essa cevada, preparava essa cevada e eles não podiam comer, eles não podiam usar, eles não podiam fazer nada até entregar a primícia. E a primícia tinha a data,
que era a festa das primícias. Então agora você vai lá e você vai pegar uma porção, o Homer. Você vai encher uma porção e vai entregar ao sacerdote. Queridos, então o Homer é uma contagem de porções. Eu vou posicionar uma porção e eu vou encher essa medida até que haja um derramamento. Então, agora trazendo, né, a gente não está na colheita da cevada, nós não estamos no natural na colheita do trigo, mas nós precisamos encher uma medida. Então é um tempo de você se posicionar, é um tempo de você se encher da palavra. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ter uma vida transbordante? Você quer ter um ministério atuante? Você quer ter peso? Queridos, não fala que não tenha. Em nome de Jesus, não tenha essa falsa humildade. O Senhor te chamou para fazer coisas grandes, ainda que aos olhos humanos sejam pequenos. Vamos dar um exemplo. Eu sempre falo sobre isso. Vamos dar um exemplo. Você tem um chamamento para ser porteiro da igreja. Isso não é pequeno. Queridos, eu já visitei igrejas que eu nunca mais voltei, porque a recepção é terrível. Pessoa mal-humorada, grossa, antipática, ela não tem um chamamento para aquilo. Então você quer exercer algo para o reino, e daí pode ser o de porteiro da igreja. Você quer exercer algo para o reino poderoso, que toque vidas, que alcance famílias, você precisa entrar numa contagem, você precisa entrar numa medida. A gente vai lá para Apocalipse, né? E fala sobre as taças. Tem as taças da oração. As taças, elas precisam ser cheias para serem derramadas. E é isso que nós vamos fazer nesse tempo. Nós vamos encher essa contagem. Nós vamos encher esta medida de busca, de palavra, de expectativa, de desejo, para que quando chegar em Shavuot, essa medida transborde e nós sejamos realinhados e cheios, transbordantes do Espírito Santo de Deus. Transbordantes para atuarmos nas nossas casas, nas nossas famílias, na nossa igreja, no nosso ministério pessoal, para atuarmos no nosso bairro, na nossa cidade, aonde o Senhor tem te colocado. Você precisa da graça, você precisa do poder, da manifestação. Jesus disse, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Então nós precisamos desse tempo. Esse é o tempo de nos enchermos, para chegarmos em Shavuot e podermos transbordar. Então venha para a contagem do Homer, né? Se posicione, esteja com o coração nessa expectativa. É um bom tempo para você começar um plano de leitura bíblica. Ouça a palavra, se encha, peça a revelação, fala, Deus, muda minha mente, entre em oração todo dia, gere uma expectativa. Senhor, hoje nós estamos no dia tal. Senhor, olha, hoje falta tantos dias. Gere como uma noiva adornada, que conta os dias para o casamento. Faltam tantos dias. Como uma mãe que conta os dias para o nascimento do seu filho. Conte os dias com alegria, porque o Senhor trará novidades espirituais, novidades de revelações, novidades de enchimento sobre a sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça a luz dele sobre a sua vida, sobre a sua mente, e que sua mente seja assim plenamente dilatada para as coisas do Senhor, e que você receba novas revelações e cresça em graça e sabedoria para glorificar o nome do Senhor nessa terra. Amém? Shalom, shalom, queridos. Deus te abençoe.